95% do processo de venda ele é emocional. Como que eu consigo ativar essas emoções na hora da venda? Qual que é o gatilho mental mais utilizado? Dou a mesma resposta desde 2016. O melhor gatilho mental para você vender é um... Gustavo, eu nem percebi que eu fiz isso. Eu sei! Gustavo Ferreira, consultor, palestrante, gestor e escritor com mais de 16 anos de experiência. Estudou a fundo como as decisões que tomamos são influenciadas por gatilhos e podem mudar nosso destino para sempre, se tornando uma das maiores referências do país. Com uma carreira internacional, ajudou empresas por meio de suas estratégias implacáveis, gerando milhões de dólares em faturamento. O homem que transformou a psicologia em poder. Mas vamos começar do começo, Gustavo. O que é esse tal de gatilho mental? Então, gatilho mental, ele é um atalho que o nosso cérebro usa para sobreviver. Então, assim... Então, basicamente, assim, até no próprio livro eu trago 32 gatilhos mentais, ok? Mas basicamente existem dois. Só dois gatilhos mentais que você precisa entender que eles existem. Reprodução e sobrevivência. Como assim? Todas as decisões que nós tomamos para a gente comprar um produto, para a gente escolher um parceiro também, basicamente o nosso cérebro ele tá tomando decisão. Isso vai me ajudar a sobreviver? Vai me dar mais chances de sobrevivência? Vai dar mais chances de eu prover a minha família? Ou essa decisão que eu estou tomando vai me ajudar a me reproduzir, a me tornar mais atraente? Aí hoje o pessoal fala, você fala que você está sendo preconceituoso, nem todo mundo mais quer ter filho. Ok, mas você quer deixar um legado? Então, todas essas decisões que nós tomamos, e tem a parte teórica dos gatilhos mentais, se resume a esses dois gatilhos. Vai me ajudar a sobreviver, vai me ajudar a reproduzir. Seria correto falar que é uma configuração já instalada na gente, né? Sim. Pensa assim, toda decisão, aí indo para aquilo que a gente chama de cérebro reptiliano. Toda decisão, nosso cérebro está perguntando, eu posso comer isso? Isso vai me ajudar a comer mais coisas? Nossa, que interessante. Então, quando a gente fala do que está por trás da nossa mente, o tempo todo, essas decisões que estão rodando aqui no nosso inconsciente. O reptiliano é o instintivo, não é? Isso. Então, o gatilho mental, ele é um atalho que o nosso cérebro toma para ajudar a tomar decisões de sobrevivência e reprodução. E essas decisões, elas acontecem de forma inconsciente, porque o tempo todo a gente está tomando decisões. Vindo do aeroporto, né, de Navegantes aqui para Brusque, eu passei por centenas de anúncios. E o próprio ato de dirigir também, né? Dirigir está o tempo todo tomando decisões. Se a gente conscientemente agora eu vou acelerar, agora eu vou parar. Isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. Se a gente tem que parar o tempo todo para tomar essas decisões, basicamente a gente vai ficar sobrecarregaria, né? Paralisado. Então, essas são decisões inconscientes. Então, eu sempre gosto de trazer o exemplo da fila. O brasileiro adora a fila. Por quê? É uma decisão inconsciente de que se lá tem fila, tem alguma coisa boa. Boa, é verdade. Se tem alguma coisa boa lá, vai me ajudar a ter mais chances de sobreviver. Se tem gente, é bom. É assim que funciona, então. Basicamente é isso. O negócio, então, é muito mais profundo do que propriamente a gente ouve aí. Às vezes a gente ouve muito superficial. Se utiliza muito gatilho para vendas, mas o negócio funciona porque ele vai a um nível mais profundo do cérebro. Exato. É ativar essas funções reptilianas que vão ajudar a gente a... gatilho. Exato. Existem as técnicas. Né? Então, por exemplo, eu separo, né, etos, patos e logos. Etos é a construção da sua credibilidade, da sua autoridade. Então, imagina que você tem dois possíveis convidados para o seu podcast. Tá. Legal. Na prática. Você gosta dele, mas assim, não tem tanto conteúdo no Instagram. Ok. Nunca publicou um livro, você não sabe de nenhuma palestra, você não sabe muito bem o que essa pessoa faz. O outro é um escritor com 6 livros publicados, já dá palestras, tem milhões de faturamento gerado. Conheço um cara bom, sim. Então... Acho que eu conheço um cara bom dele. Então, e induzindo um pouco, né? Qual potencialmente vai ser o candidato que você vai escolher? Aquele que projeta, que parece ter mais autoridade. Ok. Parece. A palavra-chave é essa, parece ter. Por quê? Por que tem no Instagram, tem esses gurus que vivem batendo foto com carro?
Confesso, eu bati foto com o carro que eu vi. Era um Jaguar, eu sempre quis andar de Jaguar. Que legal, eu bati cara. foto do Jaguar também. Mas é instintivo, já aprendemos aí. Vai me dar uma chance de sobreviver, né? Então, assim, por que usa muito essa ostentação? É porque vai parecer que essa pessoa tem mais sucesso. Entendi. Parecendo que essa pessoa tem mais sucesso, mais pessoas vão ser atraídas pelos discursos. É correto, o Luciano fala muito uma frase assim, ó, não adianta ser, tem que parecer ser. É isso? É isso. O ideal realmente é a gente ser. Sim. Não? Então, o ideal realmente é a gente fazer esse trabalho de realmente construir esse ser. Né? Mas eu ainda não alcancei esse nível de sucesso. Não? Haja como se você já tivesse atingido esse sucesso. Sim. Haja como se você é a pessoa que já tem 10 milhões de dólares no bolso. Isso é importante. Haja com essa confiança. E isso, porque a confiança é um gatilho inconsciente que vai ajudar a construir a sua autoridade. Obviamente, você precisa entregar um conteúdo, um serviço, um produto de qualidade, mas essa projeção da sua autoestima, da sua autoenergia, vai te transmitir mais autoridade. As pessoas vão confiar mais em você, vão gostar mais de você e vão comprar mais de você. E funciona porque a nível cerebral, você está mexendo com algo mais profundo, que é como a gente funciona, o ser humano ali funciona. Exato. Por que isso, Gustavo, funciona tanto para vendas? A gente tem muitos vendedores hoje, a gente tem mais de 2.000 vendedores ali. E o assunto que eles mais gostam de conversar é sobre gatilhos de vendas. A gente não saberia explicar até hoje, porque trouxemos a maior referência nisso. Mas como que funciona realmente? Como que isso ajuda o vendedor? Quando a gente começa a aplicar os gatilhos mentais na prática, na hora da venda, tem a parte técnica, né, mas tem muito da parte inconsciente. A venda, ela acontece 95% do processo de venda ele é emocional. Então, como que eu consigo ativar essas emoções na hora da venda? E, de novo, não importa se estou vendendo um carro de luxo, se eu estou vendendo um jogo de panelas ou toalha. Não importa. Qual emoção eu consigo trazer para essa pessoa? Esse é um ponto importante, porque eu ouço muito na venda, né? E o próprio vendedor acredita que tem um caminho. Se eu vendo eletro, sigo por um caminho. Se eu vendo carro, então o negócio não existe. O comportamento por trás é o mesmo. Exato. Sempre existe um componente lógico. Sempre existe um componente lógico para ver basicamente se cabe no bolso. Mas se você consegue mostrar que aquilo realmente vai agregar valor na vida da pessoa, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma Ferrari, né? E vamos supor que por algum motivo eu vou te dar a chave da minha Ferrari por 20 mil reais. Você vai perder essa oportunidade ou você vai dar um jeito? Eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Exatamente. Então, a construção de valor é exatamente essa. Então, a gente até estava comentando um pouco antes aqui do podcast oficial. Qual que é o gatilho mental mais utilizado? O gatilho mental da escassez. Por quê? Vai acabar! Sim. Últimas horas! Últimas unidades! É o mais falado também, né? Isso, é o mais simples. Mas o gatilho mental da escassez, por mais que ele seja o mais usado, o mais simples e muito efetivo, na minha visão, as pessoas só usam esse gatilho porque não conseguem construir o restante da comunicação. Interessante. Não conseguem fazer a construção de valor que vai levar a pessoa a perceber que aquilo é importante, que vai fazer diferença e que vai levar para uma decisão de compra. Então o gatilho sozinho ele não faz o milagre sozinho. Tem que ter uma comunicação por trás dele e saber usar. Exato. Mas aí entra de novo, entram as técnicas que parecem milagrosas. É muito poderoso isso, né? Exato. Então, como que eu consigo agregar o valor na prática? Qualquer projeto assim, gente. Eu tô tentando até trazer para coisa assim, para um eletrodoméstico, para um carro, para um jogo de talher. Sim. Qual gatilho mental é o mais poderoso que eu posso usar nessa comunicação? Qual o gatilho que vai ativar o maior número de emoções e que vai colocar o cliente na posição emocional correta? Story selling. Ok. Não é diferente do que a gente normalmente escuta, storytelling. Que o storytelling é de venda, né? Exato. Storytelling é você contar histórias que encantam. Então, a mais famosa é a jornada do herói. E todo filme best-seller, blockbuster, na Hollywood, segue a jornada do herói. O herói tá no seu mundo,
recebe um chamado, ele sai na aventura, se dá mal, encontra um mentor, ele sai, passa pelo grande teste, quase não dá certo, mas dá certo. Dá certo. E uau, ganhei. Beleza. Jornada do herói, né? E funciona. Mas a jornada do herói, ela é ótima para contar histórias que conectam e encantam. Colocar o cliente na posição emocional ideal para comprar é o storytelling. Interessante. Até no meu outro livro que eu escrevi com meu amigo Paulo Macedo, a gente colocou o título A Arte das Narrativas Milionárias. Então, eu crio uma narrativa que vai fazer o cliente se projetar, se sentir, utilizando o produto, sentindo o produto, o serviço, e aí, quando chega na parte da decisão lógica, é natural, porque ele já vai sentir que ele está usando, ele já vai sentir que é dele. Porque você está usando essa técnica para despertar emoção no cliente. Hoje, quando se fala de vendas, eu comecei a minha vida toda como um vendedor. Eu trabalhei como um vendedor minha vida toda. E eu sempre fui atrás de técnica de venda. Técnica de venda. Técnica de venda. E a gente foca muito no que eu falo para vender, aí eu foco naquele produto ou tal argumento. E não é bem assim. É mais eu saber a técnica de despertar a emoção, se a venda é emocional, para que o cliente possa ficar favorável a comprar. E compra sim, né? Quando eu vendia panelas da Royal Prestige, que são panelas ótimas, eu recomendo, inclusive, qual que era um dos meus argumentos de venda? Uma das objeções era, eu não sei cozinhar. Qual que era a minha resposta? Gente, agora até eu posso cozinhar. Se até eu cozinho, olha, e tá gostoso. Né? A gente fazia uma degustação com as pessoas. Então, trazer essa experiência pessoal é o que vai conectar com as pessoas. Então, qual que é a melhor forma de você vender um produto ou vender um serviço? Contar a sua própria história de transformação pessoal. Que interessante. É meio que a base do storytelling, que é contar uma história. Exato. Aí o storytelling é contar uma história dentro da venda. Exato. Que interessante, isso é poderoso. Exato. Pô, tem que usar com cuidado isso. Sim, eu já tive muitas oportunidades quando antigamente eu trabalhava mais como copywriter, né, no começo da minha carreira. Eu já tive oportunidade que a gente teve uma campanha que a gente trouxe 2.000 pessoas para a campanha, a gente tinha o telefone de todas elas, eu peguei as pessoas mais interessadas, e porque não estava vendendo, a campanha não estava vendendo, eu tinha o telefone das pessoas, falei, deixa eu resolver esse negócio, deixa eu entender. Eu comecei a ligar para as pessoas que deixaram o contato, né? Você se interessou aqui no curso tal, então aqui sou representante aqui, vim auxiliar. Você tem alguma dúvida? Não tenho nenhuma dúvida, realmente eu quero muito, é o sonho da minha vida, não sei o que. Naquele momento, me veio... Sabe o diabinho e o anjinho? Eles convivem muito com a gente o dia todo. Então, veio aquele momento de escolha, né? Então, decisão de vida mesmo. Naquele momento, falando com a pessoa, eu falei com umas 20 pessoas, quase todas elas, eu podia colocar alguns posicionamentos, construir algumas frases específicas que ia fazer todas elas comprarem. Mas aí me veio o anjinho. Falo, não. Não é ético, né? Não é certo. Não é ético, porque eu ia gerar um fardo financeiro para as pessoas. Ok. Isso não iam ser os melhores clientes para o meu cliente. E o potencial de gerar mais esse karma negativo era muito maior do que realmente a pessoa conseguir, de fato, transformar a vida, mesmo sendo o sonho dela. Porque, mesmo sendo o seu sonho, e você vai e compra o curso, estatística, gente. Apenas, no máximo, se o seu curso, o seu produto, ele é muito bom, no máximo 10% das pessoas vão usar. Entendi. Então, assim, eu podia gerar fácil 50 mil a mais de faturamento, nessa campanha específica, mas eu optei por não gerar. Você sabe como usar a técnica, mas dentro da tua ética e seus valores, você resolveu utilizar para o bem. Isso é bem bonito isso, Gustavo, porque a Van tem como valor a ética, né? E é tão poderoso quando a gente começa a entender agora gatilhos mentais, que você tem que realmente ter ética quando for usar, porque você está mexendo com despertar emoções nas pessoas. Né? Esse negócio de contar história dentro da venda é muito importante,
porque gera conexão. Eu vejo que cada vez mais a gente está indo sempre para o caminho da conexão com as pessoas, né? Saber como se comportar com elas, porque isso vai despertando emoções, né? Exato. E assim, sempre, é importante a gente estar falando disso, dessa questão ética, porque sempre me perguntam, desde que eu escrevi Gatilhos Mentais em 2016, me faz essa pergunta. Qual que é o melhor gatilho mental para vender? Sim. Você sabe quando você cansa de responder? Não. Mas eu dou a mesma resposta desde 2016. O melhor gatilho mental para você vender é um desejo genuíno de querer transformar a vida do seu cliente. Fantástico. Por quê? Isso já gera uma conexão inconsciente. Você já vai sentir, você vai gerar já essa aura, energia mesmo ao redor de você, e o seu cliente ele vai perceber. Vamos para técnicas. Vai ativar o gatilho da empatia. Vai ativar o gatilho do grande porquê. Tudo de forma inconsciente, só quando você tem esse desejo. E aí, você vai contar as melhores histórias, a sua própria jornada de transformação. Você vai contar a jornada de transformação de outras pessoas. Você vai dizer por que o produto não é o melhor para o seu cliente. Que ele, depois de uma venda mal feita, ele não vai querer voltar. Exato. Ele vai promover negativamente, né? Exato. Isso entra muito quando o vendedor ele quer vender um produto específico que não é a necessidade do cliente ali. Então ele tem que realmente falar para o cara, olha, este produto aqui para você não funciona, mas eu tenho outro que funciona. Exato. E aí vai ouvir. E aí entra, gente, o que é tudo o gatilho mental na prática. Né? Então, pensando no vendedor, quais são os 4 passos para o vendedor vender? Qualquer vendedor, empreendedor. Primeiro, você entende a situação do cliente. O que você está buscando? Ouvir é muito importante nessa fase, né? Depois que você entende a situação, você identifica a necessidade. Entender a situação, identificar a necessidade são coisas distintas. Aí você vai ver se o produto A é melhor, se o produto B é melhor. Depois que você identificou a necessidade, aí sim você vai fazer uma oferta. E você vai realmente falar, olha, esse produto aqui que você até estava procurando... Eu até pensei que esse produto aqui poderia servir você. Mas pelo que você falou, por conta disso, disso e disso, ou seja, usar as próprias palavras do cliente, eu acredito que esse produto vai te servir melhor por conta disso, disso e disso. Eu mesmo já tive essa dificuldade quando eu queria descascar batata, eu tentei esse cortador, mas esse aqui funcionou melhor. Um exemplo bem aleatório. Então eu acredito que esse aqui realmente vai te servir melhor. Se for uma venda simples, um acessório, muitas vezes você já matou a venda aí, já fechou aí. Mas aí entra o 4º passo da venda, que é onde o vendedor expana, resolver as objeções. Qual a melhor forma que você tem de resolver objeções? 2 formas. Primeiro, você se antecipa. Descascador de batata, não sei de onde... Ótimo, não, vamos... Tá ótimo. Tem esse descascador de batata aqui. Eu gosto muito de cozinhar a batata, então o prato de quarta-feira lá em casa é batata frita, e eu sempre ajudo a minha esposa, e só que quando fui cortar a batata com esse cortador de batata aqui, eu me arranhei, minha esposa se arranhou, a filha dela se arranhou, eu não tenho habilidade na cozinha, isso aqui não serviu pra mim. Se você é um Masterchef, pode te atender. Se você é um cara mais humilde que nem eu, esse aqui eu acredito que é melhor, né? Tô contando uma história. Fazendo verdade. Fazendo verdade, ativando empatia. Isso aqui, eu tô ativando emoções. Tá. E eu tô me antecipando à objeção. Eu comecei a visualizar eu também. O que você estava falando, só que não você, eu. Exato. É exatamente isso. Quando você conta a história, a pessoa, ela não tá te escutando. Ela está vivenciando a história. Ela se projeta. Caramba. Você torna o seu cliente o herói da história. Gustavo, eu nem percebi que eu fiz isso. Sim. Eu sei. Olha só. Peguei você. Caramba. Eu vou te confessar, nos meus anos de venda, eu sempre quis saber o porquê, o por detrás do negócio. E se você me perguntasse até antes desse podcast, eu poderia te explicar, dentro do que eu aprendi, que o gatilho da escassez, quando a gente fala que só tem aquele, a gente mexe com a exclusividade e a pessoa sente aquela vontade de comprar e ela compra. Mas eu não saberia te explicar o porquê. Agora, eu me senti manipulado.
Cara, você despertou uma emoção pra mim e ela é legal, porque foi um momento junto com a família. O negócio não é o descascador, é a emoção. E você falou um ponto também, posso estar errado, que me chamou a atenção. Machucar. Isso é ruim. Machucar, quando eu penso em machucar a minha esposa, machucar o meu filho. Você vai colocar a sua família em risco com um produto? O negócio é muito mais profundo. Exato. Ok, você me pegou. Mas como é que é o funcionamento por trás? O que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso? O cérebro humano, ele é projetado para histórias, ok? Então, imagina que você tem... Vamos voltar assim para a nossa ancestralidade. Tem um rio que ele é perigoso, porque a corrente ela é forte. Ok. Qual que é a melhor forma? A forma mais simples de você falar para uma criança: não coloca o dedo na tomada. O que a criança vai e faz? Coloca o dedo Põe o dedo na tomada. Então, pegando esse exemplo do rio. Se eu falar, o rio é perigoso, não vai lá, vai gerar curiosidade. O que tem lá que eu não posso ver? E tu vai lá. E a gente vai. Né? Mas se eu crio uma história falando, olha, aquele rio ele é perigoso porque, gatilho mental da justificativa, tem um espírito da natureza lá que ele pega as pessoas desavisadas e leva pro fundo do rio. Então, o nosso cérebro ele é projetado para isso. Quero ir pro fundo do rio. Não quero ir pro fundo do rio. Me veio a história do homem do saco, lembra? É, exatamente. Tipo, não vai pra... A gente é gatilho desde pequeno, cara. Mas funcionou, tamo aqui. Não, puta, pior que eu tenho uma história com o homem do saco, que eu era um pouquinho espiritado quando eu era pequeno, né, e eu vivia, enfim, tinha questões emocionais também, e um dia eu dei um show, né, quando eu era criança, e o meu pai falou, olha, se você não se comportar, eu vou chamar o homem do saco. Bem naquela hora tinha um rapaz bem na porta da casa onde a gente tava com o saco. Então, assim, não foi o gatilho da imaginação. Não foi um storytelling do meu pai, não. Eu realmente ouvi o homem do saco. A partir daquele perfeito pra isso. A partir daquele momento eu me comportei. É interessante isso, porque quando meus pais falavam assim pra mim, não vai jogar bola na rua porque é perigoso. A primeira coisa que você quer saber, mas por que é perigoso? É só jogar bola. Mas quando falava que se fosse sozinho na rua, o homem do saco pegava, você falava, não, eu não quero. As crianças de 1990 também que brincavam na rua, tinha a história da Kombi. Da Kombi que roubava criança também. Ah, sim! Então, assim, ó, era ver uma da Kombi. A gente corria muito, assim. Viu uma Kombi, subia todas as crianças da rua. Então, tipo, era realmente essa coragem de perigo, alguém vai te levar, alguém vai te roubar. Hoje a gente está falando que o gatilho ele desperta emoções dentro de alguns padrões que a gente já é condicionado. É como se fosse uma configuração. Sim. Então, quem sabe mexer ou despertar certas configurações consegue levar algo para o caminho que deseja. E através dessas emoções eu tomo ações. É isso? Isso. Porque as pessoas, voltando no nosso descascador de batata, as pessoas elas não querem o descascador de batata. Elas querem uma refeição que vai deixar a família feliz. Entendi. Voltando aos únicos 2 gatilhos mentais que existem. A minha família ficando feliz, eu vou ter mais chance da minha família crescer, procriar, e eu vou poder continuar levando meu gene adiante. Cara, e isso tudo está acontecendo aqui numa fração de segundo. Tudo inconsciente. Então, existem algumas pessoas que fazem um estudo até mais aprofundado de neuromarketing, então entra muito nesse aspecto, de estudar esse mais a fundo ainda. Quantas ações a gente toma e nem sabe o porquê? Cara, explodiu minha cabeça. Exatamente. Explodiu minha cabeça. Porque a gente tá aqui o tempo inteiro pensando e quase tudo é gatilho, na verdade. Sim, praticamente a nossa vida é toda gatilhos para sobreviver ou para reproduzir. Porque 95% das decisões ali são inconscientes. O consciente, a decisão consciente cabe no bolso? Ok. Sim. Basicamente essa decisão consciente. E assim, vou tirar o gatilho da escassez, tá? Então vou deixar ele de lado um pouquinho. Se eu conseguir criar essa comunicação que vai realmente ativar todas as emoções, né, que nem a Ferrari por R$20 mil, a pessoa ela vai dar um jeito. Porque ela visualizou uma grande oportunidade
de vivenciar algo que ela acha muito distante, porque a Ferrari, na minha cabeça, já veio, pô, é 1 milhão, mas 20 mil é uma oportunidade única, nunca mais vai acontecer, Nem então... precisou usar gatilho de escassez. Não usei gatilho nenhum. Né? Não, bom, depende. Eu só tenho uma por 20 mil reais. Corre! Essa foi a última chance. É tipo um combo, né? Não usou um só, é um combo, cara. Que legal. Exato. Né? Então, vamos pensar essas mensagens inconscientes. Por que que uma Ferrari por 20 mil reais você vai dar um jeito de comprar? Porque, primeiro, status. Vai te dar mais chances de sobreviver. Né? Ok. Porque você pode ser percebido como uma pessoa de sucesso, pessoas com sucesso atraem pessoas com mais sucesso. Vai te dar uma chance de reprodução, porque, com todo respeito, os potenciais parceiros e parceiras vão ver você como uma pessoa de sucesso, vão ver em você mais chances de sobreviver e de reproduzir. Então, por que que uma Ferrari por 20 mil reais dá esse tipo... Por que que eu vim de Jaguar pra cá? Legal, cara. Mas por quê? Para projetar, inconscientemente, eu sinto isso. Existe uma técnica, a gente chama de gap. Criar um buraco na comunicação com o cliente. O que é esse buraco? É onde a pessoa quer chegar. Mas para ela conseguir ver que ela quer chegar na batata descascada perfeitamente, Ela vai precisar do descascador. mas ela precisa ver que o descascar a batata na faca, ou com o descascador que ela tem, ou com outro descascador, é ruim. Que é o gap. Que é o gap. E ela só vai conseguir, não só, mas a maioria das pessoas só vai se mexer quando a dor do momento atual for maior do que mudar. Porque a mudança, por que a venda ela só acontece no momento da objeção? Porque a mudança ela gera dor. Então, muitas vezes a gente precisa mostrar para o cliente que estar onde ele está hoje é mais dolorido do que ele fazer o esforço de mudar. E aí essa solução seria o produto em questão. Exato. Não tem a ver com o produto. Eu venho do sonho. Para você chegar no sonho, esse produto pode te ajudar. Nossa, e a gente sempre ouve falar que venda é sonho. Ah, você está trabalhando com sonhos. Mas isso é muito superficial. Agora eu começo a entender um pouquinho mais técnico, porque o sonho, na verdade, você está mexendo com é a realização. E tem sentimento, tem emoção por trás. Então, se eu consigo trabalhar com que o cliente ele receba, ele sinta essa realização através do produto, é muito mais poderoso do que eu ficar decorando que o produto tem 550 mil hertz. Cara, é muito mais profundo. É legal você ter essa bagagem técnica, porque, de novo, o exemplo da panela, que eu tinha muitas objeções técnicas também. Eu contava história o tempo todo. Né? Então, de 10 visitas, 8 eu fechava pelo menos o pacote mínimo. Mas tinha muitos clientes que eles queriam saber a parte técnica. Qual que é o material, quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar. Então você precisa ter essa bagagem técnica para reforçar a credibilidade, para reforçar a autoridade. Especialista, né? Exato. Confiança. Exato. Então você precisa, não é que você não precisa conhecer, mas é muito importante você ter esse respaldo técnico para dar confiança do cliente. Porque é isso que vai contar essa história para finalizar a venda. Agora eu entendi porque gatilhos funcionam. Gatilhos realmente funcionam na prática. Porque a gente está indo a um nível extremamente profundo. A funcionalidade nas pessoas, não a nível superficial. Por que será que a gente tem tanta informação superficial sobre esse assunto? É que assim, as pessoas, primeiro, de modo geral, quem ensina essas coisas, tem pessoas éticas, tem pessoas boas que transmitem esse conteúdo de forma ética. Mas existe uma questão de marketing mesmo, e ponto de vista financeiro. Vou vender gatilhos mentais para você. Né? O que é mais fácil eu falar? Eu vou te ensinar uma comunicação mágica que você vai poder mudar apenas 3 palavras na sua comunicação. Você pode aumentar pelo menos 73% da sua conversão em vendas. Cara, vende muito, porque para mim aumentar 73 é muito bom e parece ser fácil, é só mudar 3 palavras. Exato. Então, assim, é muito mais sedutor você falar isso, entregar um conteúdo, ao invés de ensinar 3 palavras, você ensina 5 porque é bônus. Entregou mais do que prometeu. Então, é muito mais sedutor eu entregar uma coisa simples, mágico, resultados rápidos, do que falar que, não, você precisa de uma estratégia de negócios. Eu já dei vários, assim,
tapas, né, em alguns clientes que chegaram para mim e falaram: Gustavo, vem aqui, eu tenho um produto ótimo, só você colocar os gatilhos e a gente vai vender mais. Eu falo, não, eu não vou colocar os gatilhos na sua copy, não vai funcionar. Aí eles falam, por quê? Porque o outro tá falando que vai funcionar. Sim, é possível alcançar 73% a mais de vendas mudando 3 palavras. Só que para você realmente encontrar essas 3 palavras que vão fazer a diferença, estatisticamente, eu tenho que fazer cerca de 130 testes para eu encontrar quais são as 3 palavras que vão fazer a diferença na sua comunicação. E se isso não tiver encorpado com uma estratégia por trás para você poder bancar o volume de vendas novos que está vindo, não vai adiantar nada. Caramba, os caras acham realmente que existe fórmula mágica e é só eu falar uma frase. É basicamente esse tipo de comunicação que a gente vê e acaba que não gera credibilidade, que no final Exato. é importante. Exato. Então, assim, existem as palavras mágicas? Existem. Como vendedores podem vender mais? Frase ok. Veja como 83% dos vendedores da Avan bateram a meta de vendas do mês utilizando essas 2 palavras. Meu Deus do céu. Temos um título. E aí, na prática, né? Quais são essas 2 palavras? Você e por quê? Você mexe com 2 públicos. O cara que não bateu a meta e quer bater, e o cara que bateu e quer vender mais. Inteligente. E essa personalização da frase, né? Você, como você, também é um gatilho ou não? Sim, porque quando a gente usa a palavra você, né, e até muita gente fala que quando lê os meus livros, sente que eu tô falando com a pessoa. Verdade. Por quê? Exatamente. Você tava conversando comigo, assim. Verdade. Porque eu uso muito a palavra você. Quando eu tô falando com você, não tô falando com vocês. Eu estou falando com você, Alan, e com você, Carol. Então, eu uso você no livro exatamente para isso, para trazer essa conexão. Então, essas palavras mágicas que aumentam a conversão, uma delas é o você, que vai dar essa percepção de personalização, que você realmente está falando comigo. Que legal. Então aquela história que o vendedor fala assim, se eu falar o nome do cliente, no caso seria esse você. Por que a gente usa o nome? Vai criar essa comunicação personalizada, vai abrir um canal de empatia, só que o jogo de venda é um jogo de longo prazo. Você é autor do Gatilhos Mentais. Vendeu mais de 200.000 cópias. Bateu 300 já. 300 Já mil? bateu 300. A maior referência no Brasil, tipo, a gente não tá falando de gatilhos mentais com qualquer pessoa. É a maior referência no Brasil sobre este assunto. Cara, como é que surgiu a necessidade de você escrever esse livro? Eu escrevi a primeira versão desse livro, foi digital, eu escrevi em 2016, então gatilhos mentais era um tema ainda muito novo aqui no Brasil e tinha muito conteúdo. Se vocês acham que hoje tem conteúdo ruim, tinha conteúdo pior na época. Então assim, o negócio realmente, o nível era bem baixo. Então as pessoas, elas estavam muito atrás de uma informação mágica, de uma solução mágica para aplicar os gatilhos mentais e vender mais pela internet. Então sempre tinha isso. Então, eu até brinco que eu falo, as pessoas estavam me enchendo tanto o saco. Falei, não, tá bom, gente, você quer aprender gatilhos mentais? Então esquece tudo isso que você tá vendo. Eu vou realmente mostrar como você aplica o gatilho mental na prática para você ganhar dinheiro com uma estratégia. Não vai ser essa banda de baboseira que você tá vendo aí pela internet. Então veio de uma demanda muito grande das pessoas e eu senti essa necessidade realmente de elevar o nível do mercado. Aí como que eu aprendi? Na época que eu estava estudando gatilhos mentais, e então a própria configuração dos gatilhos mentais no formato que saiu o livro, eu participava de algumas aulas que eles falavam assim pra gente, esse conteúdo não é para sair daqui. Eu lembro que era uma sala, tinha umas 30 pessoas, eu paguei quase $2.000 na época para ir nessa sala, e falando toda a estrutura de etos, patos, logos e detalhando o uso dos gatilhos, né, como formas de você utilizar. E falaram, gente, são esses 4 encontros a portas fechadas e esse conteúdo não é para sair daqui porque é perigoso. É perigoso. Olha. Depois eu escrevi um livro, né? Mas, eu expandi um pouquinho. Eu dou risada na cara do perigo. Mas assim, na época era um conteúdo tão fechado, realmente, porque é uma responsabilidade muito grande isso que a gente tá falando. Até hoje tem gente que fala pra mim, mas eu acho que esse negócio de vender, do gatilho, se você enganar a pessoa. Não é. Aplicar os gatilhos mentais é uma forma ética
de você transformar a vida das pessoas. Na verdade, você está, através do seu trabalho, transmitindo um conhecimento e fazendo com que chegue a mais pessoas, né, esse conhecimento para saber como funciona. Porque independente de você saber ou não, é assim que o negócio existe, funciona. É a O cliente tua chegou até você pra comprar, né? Então, assim, você tá ali mostrando os produtos pro cliente, utilizar da melhor forma para que essa mensagem chegue e desperte nele essa vontade, esse desejo, vai ser o que vai trazer o sucesso, né? Exato. Então, às vezes até eu gosto de dar o exemplo. Então, assim, Carol, você tá com medo de vender, né? Você acredita que o seu produto vai ajudar a vida dessa pessoa? Se você falar que não, beleza, a gente acabou a conversa aqui, vamos falar do gatilho da alma, Ok, né? ok. Ok, você acredita que esse produto vai transformar a vida do seu cliente? A maioria das pessoas, né, responde sim, eu acredito. Então, por que que você tem medo de vender? Se o seu produto, se o seu serviço é bom, você tem a obrigação moral de vender. As pessoas têm um pouco disso, né? Elas acham que é errado vender. É porque também criou esse estigma, Aham. né, que é aquele papo de vendedor, aquele vendedor Sim, malandro, Sim, sim. né? Então, criou essa imagem de que vendedor é uma pessoa que sempre tenta levar você no papo. Hum. Eu tenho uma amiga que ela falou: "Ah, eu fui numa calça, fui numa loja, eu não queria comprar aquela calça, porque eu sabia que aquela calça ia dar problema, o vendedor insistiu tanto, e no fim eu comprei a calça, me senti culpada, com raiva e todos os problemas que eu falei pra ela que ia acontecer, aconteceram, e mesmo assim eu comprei". Essa é a aplicação errada das vendas. Entra muito dentro da ética dos seus valores, né? Porque você está mexendo realmente com despertar emoções Exato, das pessoas. Isso gera consequências. exato. Às vezes eu até brinco, às vezes as pessoas falam: "Ah, eu tô em dúvida, não sei o quê", eu falo: "Você teria vergonha de vender isso pra sua mãe? Ou pra sua avó?" Nossa, que forte. Eu imaginei eu vendendo alguma coisa para mamãe. Se você tem vergonha de vender pra sua mãe, pra sua avó, pra sua família, cara, não vende. Já teve empresas que quiseram contratar meu trabalho, elas falaram: "Ah, Gustavo, tenho aqui um produto X que eu quero vender e tal". Eu falei, aí eu estudei o produto, entendi, pesquisei os concorrentes, e aí eu vi, por exemplo, que uma dessas empresas, o produto ele era mais caro, aí o concorrente vendia a um preço 20% menor. Eu perguntei: "Tá, qual que é a diferença do seu produto para o produto concorrente?". "Do concorrente é melhor, mas nós temos você". Olha só. Falei: "Não, obrigado". Ele tentou usar um gatilho aí de exclusividade. Então por quê? Se você se compromete em ter o melhor produto, vou te ajudar Uhum. a chegar no sucesso. Mas se você está dizendo que o produto do concorrente é melhor, você quer vender mais caro do que o concorrente, puta, eu sei que eu tô deixando muito dinheiro na mesa, mas eu não vou comprar essa briga. Uhum. E você sempre fala sobre essa questão ética e sobre a questão de como a gente está mexendo com as pessoas. E o quanto que essa conexão é importante, porque você pode ter domínio da ferramenta, pode conhecer os gatilhos, usar da forma errada não vai funcionar. Não Exato. cola, ele não funciona se não tiver toda essa dinâmica, todo esse método, né? Exato. Teve alguns clientes que eu já atuei que. Sabe quando você escreve, quando eu trabalhava mais como copywriter? Eu criava copy e tal, montava toda a comunicação de vendas. Aí o cliente disparava, não vendia. Eu olhava, até conversando com a minha esposa. Ela perguntou: "Mas por quê que não tá mais vendendo, sendo que vendia tão bem antes?". Falei: "É porque eu não acredito mais no produto. O produto é bom, tem o seu motivo, tem o seu valor, por isso que a gente fechou o contrato até hoje, né? Mas eu não acredito mais na proposta do produto". Aí você não conseguia mais transmitir. Exato. Não é que o produto, assim, não é que o produto é ruim ou errado. Ele é bom para o público. Aham. Eu só não me conecto mais com essa mensagem de vendas. Eu ouço muito falar sobre vendas, que assim, ai, tem que ter um roteirinho de vendas. Tem que ter a frase que vai começar, a frase que vai terminar. Cara, isso aí robotiza o processo, né? Depende. Eu acredito que os vendedores profissionais seguem o roteiro 100% do tempo. Entendi. Essa é a minha filosofia. Ok. E que roteiro que é esse? Super simplificado são aqueles 4 passos que eu falei: entender a necessidade, Ah, ok. entender a situação, identificar a necessidade, fazer uma oferta e lidar com as objeções. Ok. Então, de uma forma super simplificada, são esses 4 passos, né. Eu tenho um roteiro que são 12 passos, mas eu não tenho a frase fechada. Ah, ok. Eu Entendi. sei o que eu devo falar, o que eu devo construir a cada passo do processo.
Você sabe o pilar do processo, mas Exato. você não fecha ele com uma frase que você fala para todo mundo. Exato. entende? Então, por exemplo, quando eu falo isso, se alguém quer uma consultoria e fala para mim, Gustavo, quanto é a sua consultoria? Eu falo, não sei. Uhum. Como assim, não sei? Eu não sei nem se eu posso te ajudar. Que legal. Traga a pessoa de volta pro começo do processo. Você está sendo ético. Exato. Tem um processo de validação para eu ver se a pessoa é um fit ou não para mim. Então, sim, vendedores profissionais, eles seguem o processo 100% do tempo. Legal. Então, o processo simplificado é entender a situação, identificar a necessidade, apresentar a oferta e lidar com as objeções. A técnica por trás. Exato. Eu não fecho a frase. Com o tempo, a gente vai aprendendo aquelas frases de impacto. Uhum. Conscientemente, eu vou falar essa frase, eu tenho que lembrar de fazer essas perguntas. São estratégicas. Exato. Qual que é a melhor forma de encontrar o processo de vocês? Pega os top 10 vendedores Legal. e fica só com um gravador deles o dia inteiro e depois transcreve. Uhum. Eu aposto que eles vão falar a mesma sequência. Interessante. Interessante. Eu acredito muito nisso também. Eu tive a oportunidade de viajar várias lojas da Havan para entender esses melhores vendedores e você está 100% certo. Tem um padrão, tem uma forma que eles seguem lógica. Cada um ele pode falar a sua frase específica, mas tem um processo que é falado, tem uma ordem lógica que vai estar entendendo a Sim, situação, sim. identificando a necessidade, apresentando a oferta e lidando com a objeção. Por isso que é mais importante eu entender a técnica e não tentar repetir. Porque às vezes o cara vê assim, a Carol vende muito bem. É só eu fazer o que a Carol faz. Sim, mas não igual a Carol. Eu tenho que pegar a técnica por trás e fazer da minha forma, adaptar para a minha forma. Exato. E aí, por exemplo, puta, eu vejo que a Carol vive contando história, mas eu não tenho história nenhuma, eu sou um vendedor novo, por exemplo. Não tem problema, conta a história da Carol. Tá do lado, né? Não, Carol, vem cá. Não é verdade que com tal cliente aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Que interessante. Quer dizer, problema é solução. Gatilho, né? Gera, porque o negócio é se conectar, né? Eu vi que o gatilhos mentais, ele fala muito sobre despertar emoções ali nas pessoas. Mas para você saber isso, você tem que se conhecer muito bem. Sim. Né? E aí entra outro assunto de outro livro que você também escreveu, que é o Gatilhos da Alma. Cara, esse título, eu vou confessar que ele me chama muito a atenção. Seria correto falar que o Gatilhos da Alma é como eu despertar gatilhos positivos dentro de mim? Sim. Então, eu sempre gosto de exemplificar da seguinte forma. Gatilhos mentais é como você se comunica com o outro, com a pessoa que está com o externo. Né? Gatilhos da alma é como você se comunica com você mesmo. E isso é importante porque não tem separação entre você e o outro. Uhum. Então, as mesmas dores e emoções, medos, desejos, angústias que existem dentro de você, o seu cliente também está sentindo. Uma vez eu precisei criar, várias vezes eu precisei criar comunicações na voz de outras pessoas, criando uma campanha na voz de uma mulher falando sobre relacionamentos, para mulheres principalmente. Uhum. Então, bem distante, né, de um homem falando na voz de uma mulher para mulheres. Então, para muitas pessoas existem isso. Mas eu estava... Como que eu conseguia criar uma mensagem que as pessoas se conectavam? Eu estava olhando as minhas dores, os meus medos, os meus desejos, as minhas angústias, as minhas dificuldades, e eu só adaptava tudo isso que existia dentro de mim para a voz da pessoa. E eu, como vendedor, como empreendedor, eu preciso me conhecer para saber se o que eu estou vendendo, se o que eu estou fazendo, o que eu estou criando para a minha vida não está em conflito com o que eu estou. Uhum. Por que eu passei por depressão mais de uma vez? Porque o que eu estava fazendo estava fora daquilo de quem realmente eu era. Então, o pessoal brinca, né, que eu fugi para uma caverna, né, e nunca mais saí. Tô saindo agora. Uhum. Porque eu precisava desse momento de me encontrar. Fazer esse mergulho dentro de mim, me encontrar. E agora tô saindo da caverna. Mas seguro de quem eu sou. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Hoje se fala muito sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é um assunto que ele cada vez mais está em alta e cada vez mais é necessário que as pessoas tenham acesso a isso. É correto afirmar que quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o próximo também? Sim, porque quando você começa a fazer esse mergulho para dentro de você, desse autoconhecimento,
e falando até dos gatilhos da alma, né? Qual que é um dos principais gatilhos que existem, né? Que ativam a nossa alma. E eu tô falando alma não no sentido religioso, Sim. mas de essência. Um dos principais gatilhos é a autorresponsabilidade. Tudo que acontece na sua vida, você é responsável. Ah, cliente chato, problema no trabalho, meu chefe é um chato, problema, meu marido, esposa, filho, filha, você é responsável por tudo. Quando você começa a ativar essa autorresponsabilidade, você começa a olhar para dentro de você e você começa a se perguntar: o que eu ativei em mim Que gerou isso. que ativou esses gatilhos de raiva, de problemas nas outras pessoas? Como que eu estou interpretando essas reações das pessoas? O que é uma reação, uma questão real, e o que é uma interpretação do que eu acho do que está acontecendo? Forte. Porque a maioria das vezes a gente não é realidade, é a forma que a gente interpreta. E isso também geram ações que geram reações. Então vai virando uma bola de neve, né? Exato. Então, essa questão da autorresponsabilidade, ela é fundamental, porque a gente tem essa tendência de nos colocar como vítimas. Isso é mecanismo de defesa, né? Mecanismo Não de é? defesa, é como o cérebro opera. Por quê? O que é mais confortável? Pensando num aspecto de sobrevivência. Você admitir que você foi um idiota e você falou algum absurdo para sua esposa, por exemplo. Ou você falar que ela que não te compreende. Ela que não me compreende, é o mais fácil. Por que esses mecanismos de defesa eles acontecem? Sobrevivência. Olha que ironia, para tentar fugir de um conflito, Você gera outro. eu gero outro, porque eu tenho a sensação de que eu culpando o outro, eu vou fugir desse conflito e eu não vou ser desafiado, vou ter mais chance de sobreviver. Caramba, que engraçado. É o mesmo processo que a gente começou a conversar dos gatilhos mentais, quer dizer, não tem diferença. Não. É um reflexo do que nós temos dentro de cada um de nós. Que interessante. Então, expandindo, trazendo, né, até esse gancho do gatilhos da alma. O que eu estou fazendo dentro de mim para curar esses conflitos fora? Uhum. Todos os vizinhos estão brigando, né? Ok. Era só eles conversarem. Que aí fica fácil. É, Hoje em dia É só eles conversarem. Você está em paz com todos os seus vizinhos? Você conversa com os seus vizinhos? Você trabalha para criar uma... Nossa! Então, você trabalha para criar uma comunidade harmoniosa dentro do seu prédio, do seu quarteirão, do seu vizinho, whatever. Se sim, você faz com esse trabalho consciente, então dessa forma nós começamos a harmonizar esses conflitos globais. Mas também vem muito do que a gente foi condicionado a acreditar, né? Exato, aí trazendo, de novo, vai puxando um pouco por gatilhos da alma, né? É o que a gente chama da consciência robótica. O que a consciência robótica ela faz? É esse processo de autossabotagem que vai nos evitar, vai afastar a gente de quem nós realmente somos. E chega um momento que você já nem se reconhece mais, né? Exato. Aí fica bem mais complicado, né? Exato, então toda essa vitimização que muitas pessoas acabam se colocando, começa a gerar curto-circuito dentro da gente. Sim. Aí você vai gerando curto-circuito daqui, dali. Quando você vê, às vezes chega a 40, 50, 60 anos, você tá totalmente sem propósito, porque a vida toda você foi gerando esses curtos-circuitos, foi negando esse contato com quem você realmente é. Por isso que eu acho que essas duas obras, elas são, tipo, obrigatórias, né? Se você se interessou pelo Gatilhos Mentais, é obrigatório que a sua próxima leitura seja o Gatilhos da Alma. Exato. Você se conectou com você mesmo quando você escreveu esse Gatilhos da Alma? Olha, foi um processo muito intenso escrever esse Gatilhos da Alma, porque no livro eu falo, né, da autorresponsabilidade, da questão de conflitos que acontecem. Então foi um desafio, foi um processo muito intenso, porque eu tinha que realmente ser muito íntegro comigo e ver se eu realmente estava com essa força naquele momento de realmente me manter conectado com a minha alma, para eu poder realmente transmitir essa lição. O negócio é muito mais profundo, né? Foi um teste de fogo, um teste de alma. Deu mais força. Me deu muito mais força, muito mais clareza, né? E óbvio, não significa que os conflitos eles não acontecem mais. Sim. Mas agora
quando surge um conflito, na hora, eu venho, tipo, puta, isso tá acontecendo porque eu tenho uma responsabilidade nisso de algo que eu preciso corrigir. E cada vez mais a gente vem escutando sobre isso, né? O quanto que é importante se autoconhecer e as outras coisas que a gente vem fornecendo também de informações elas vão se conectando, né? A gente recentemente já falou sobre essa autorresponsabilidade e o quanto que ela é importante para você ser quem tá guiando a tua vida, né? Sim. E vem muito conectado com quem você é também. Exato. Então, basicamente, mais uma vez, os nossos conteúdos aqui estão alinhados. Perfeito, Carol. A gente tem uma grande oportunidade aqui no Pode Mais de trazer grandes pessoas. Tipo, é uma honra estar contigo aqui, cara. De verdade, eu tô muito feliz, né? Tô até segurando um pouco minha empolgação, mas eu tô muito feliz porque você é uma referência nesse assunto. E por mais que a gente traga assuntos diferentes, eles chegam sempre no mesmo caminho, porque são pessoas de sucesso. Pessoas que atingem o sucesso, como você, Gustavo, como as pessoas que estão vindo aqui compartilhar conhecimento, elas falam para nós: conexão com as pessoas, autorresponsabilidade, autoconhecimento. É incrível. Por mais que o assunto seja diferente, Sim. eles têm esses 3 pilares. E você falou que foi um processo muito, muito forte, o processo de escrever Gatilhos da Alma. Você diria que foi a autorresponsabilidade de lidar com você e não ter mais ninguém para culpar? Exato. Basicamente é isso, porque o tema principal do livro é a autorresponsabilidade, né? Então, se eu tô escrevendo um livro sobre autorresponsabilidade, estou trazendo, né, um dos temas aí que eu falo, surge um conflito, o outro é culpado? Praticar o que você tá escrevendo tem outro peso, né? Exato. Teve um projeto que eu atuei há alguns anos, que esse era um projeto bacana, com potencial, mas tinha um cara, né, ele era a fonte de todos os problemas. Porque o outro, aquele cara, ele era o problema, aquele cara era não sei o quê, aquele cara, tudo era problema daquele cara. E eu fiquei nesse processo uns 3 meses, né. É sempre o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Aí uma hora, sabe quando dá aquele estalo, tipo, não é o cara, sou eu, cacete. Então, assim, então, assim, mesmo eu, assim, tenho um pouco mais de consciência, mas, assim, eu fiquei 3 meses, assim, remoendo aquela situação, colocando o cara como responsável, né, e, tipo, aí deu aquele estalo, tipo, não é o cara, sou eu. E eu tenho que me resolver, eu tenho que me corrigir. Eu sou responsável por tudo isso. É a parte dele. A parte dele é a parte dele, mas eu sou responsável por isso. O que tá na minha mão, né? O que eu posso fazer com isso e transformar, né? Eu acredito muito nisso também. Exato. Você diria que depois, então, as suas ações foram diferentes depois desse insight? Sim. Resolveu a situação? Resolveu. Nessa situação específica, foi realmente uma ruptura e um término do projeto. Tá Aham. tudo bem. Ok. Oh, que livramento! É o lado positivo do negócio, mas a forma que você lidava com isso... Exato. Assim, o projeto ia caminhar para um término de qualquer jeito. Já era óbvio isso. Mas podia terminar numa energia de culpabilização, vitimismo ou numa energia de responsabilidade. A partir do momento que a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente não evolui. Que visão. Que forma de enxergar diferente, né? Caramba. Carol, então olha o peso. Agora, você banca assumir a responsabilidade por tudo de errado, todos os erros que você cometeu a sua vida inteira. Agora, você banca, só pensa, não precisa responder. Ah, não, você banca tudo, pensa toda a sua vida, desde aquele chiclete que você colocou na carteira. Eu venho Tudo. tentando praticar isso, mas quando você fala assim, não é tão fácil, não. Exato. Então é fácil falar na rede social, não, eu banco. Sim. Autorresponsabilidade, você tem que ter, sair desse caminho. Mas essa tua pergunta foi boa, porque você olha lá atrás e tem muita coisa nesse caminho que você não aceita. Isso que tu vai ter que resolver? Exato. Então, assim, você banca, você tá a fim de resolver, isso quer ir além, você tá a fim de resolver tudo. Automaticamente já leva tu pra várias situações onde, opa, aqui... É engraçado. Aqui tem que atuar. Exato. Então, assim, e assim, de novo, eu me considero uma pessoa com consciência, mas só de fazer essa pergunta, essa provocação aqui com vocês, também começa a me abrir várias caixinhas. E aí eu começo a me perguntar aqui, tudo inconsciente.
né? Mas é questão da consciência, então eu percebo que eu tô fazendo essas perguntas. Quero mexer nessa caixinha? Eu vou ter força para encarar essa caixinha? Eu vou ter força para olhar para o mais profundo dentro de mim e realmente bancar ser eu? Aham. Putz, falar é mais fácil do que fazer, Gustavo. Sim, E todo esse processo você passou, continuo passando. continua Continua ele não passando. acaba, Não né? acaba. E a gente às vezes tem a ilusão que ele acaba, né? Isso é a vida inteira. Isso é a vida inteira. Esse processo de autocorreção, de autorresponsabilidade, da sua busca de propósito, sua busca pela missão espiritual da sua vida. Isso não é só aprender e se desenvolver, é evoluir também, Exato. como pessoa e como espécie. E Exato. agora eu entendi Exato. esse nível de sobrevivência, e este assunto não se ensina na escola, né? É Não, incrível. infelizmente não. Vendo muito conteúdo sobre isso, eu cheguei num cara que ele falava, cara, o teu cérebro não sabe a diferença do que é verdade e o que não é. Exato. Então, o que você conta, o que você fala, o que você é a verdade absoluta. É um negócio muito doido, cara. Indo mais além, aí sim, amarrando tudo isso que a gente está falando. Aham. O cérebro, ele não consegue diferenciar, ele não sabe diferenciar o que está acontecendo agora ou se você está contando de uma história de um momento anterior. Então, no cérebro não existe passado, presente e futuro. Então, a história que você conta e que você pode, inclusive, ressignificar e mudar de fato o seu passado, é você alterar as palavras, você trazer um novo significado para as histórias que você já passou. Então, porque o cérebro não tem essa diferenciação do que é imediato agora, do que é uma memória do que aconteceu no passado. Você é guiado pelo teu sistema de crença. Sim. E aí, todo o processo de autoconhecimento é para você aprender a ressignificar essas crenças. O cérebro, ele não sabe o que... Não sabe a diferença. Por que a gente acredita nessa ilusão? Então, aí, gente, agora a gente já tá na Matrix. A gente já saiu aqui de venda, gatilho mental, gatilho da alma, agora estamos indo para física quântica. Nós somos condicionados, de fato, a achar que nós vivemos num mundo linear. Então, nós estamos condicionados a acreditar que existe um passado, um presente e um futuro. E isso existe no que a gente chama de física newtoniana. Que é a que a gente aprende na escola ali, né? Nossa física da escola. Mas existe essa configuração de tempo, vamos falar de einsteiniano, que é justamente essa dimensão quântica. Então, presente, passado e futuro, eles são uma coisa só. Eu sou o co-criador da minha realidade. E qual que é o desafio? A gente não cair de volta nessa conexão, dessa jaula, dessa ilusão. E vem tudo aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, o que tu pensa agora, as atitudes que tu toma agora, a autorresponsabilidade na essência, né? Tipo, Exato. como que eu tô reagindo ao que tá acontecendo comigo nesse momento. Exato. E é isso que vai moldar o meu futuro, porque se eu continuar preso ali, vai virar uma roda, né? Agora eu tô entendendo porque as pessoas de sucesso têm esse conhecimento. Tem uma frase atribuída a Steve Jobs, eu não sei se realmente é de autoria dele, mas que fala que as pessoas loucas o suficiente para mudar o mundo são as que realmente o fazem. Eu não me conformo com a realidade da forma que ela é, seja na minha própria vida, ou seja na sociedade. Então, como que o empreendedor ele consegue sucesso? Porque ele não se conforma que a vida dele pode não estar indo bem. Então, ele cria, existe o desejo da alma empreendedora dentro dele. É um criador, né? É um co-criador. E ele cria uma transformação na vida dele. Mas não é uma questão de você ser CLT ou PJ. É a questão da sua mentalidade. Porque mesmo dentro de uma empresa, você pode ter a mentalidade empreendedora. No seu setor, por exemplo, setor de venda, setor de estoque, setor de marketing interno, tem os processos. E você tá lá, pode estar, por exemplo, executando o processo. Mas uma coisa que pode melhorar? Sim. Você pode assumir mais responsabilidades. Você pode ajudar o seu superior a melhorar o clima dentro do seu departamento. Mas é mais fácil só dizer que a culpa é dele, né? Exato. É responsabilidade dele. E dentro da empresa, o Luciano prega muito isso, ser o dono do negócio, né? Ver o que eu posso melhorar, fazer o que ninguém faz. Exato. É interessante porque isso, os caras de sucesso, empreendedores, eles têm esse modus operandi. E o que eu gosto da Van é que o Luciano, ele prega isso em todo mundo. Não é porque você está ali no cargo, que você
tá fazendo a tua função ali como, sei lá, um auxiliar administrativo, que amanhã você não pode ser o dono da empresa. Exato. Porque não é o que você faz hoje em função como você é, as atitudes, a forma que você conduz, Exato. as suas crenças e tudo mais, ajudar o próximo, é o que te leva para cima. Exato. Dentro de uma das minhas agências, a equipe é nova, a agência também ela é nova, e as pessoas vieram conversar comigo e falaram, Gustavo, eu quero me desenvolver na parte de liderança, quero me desenvolver e crescer como profissional. O que você sugere? Eu falei, bom, me diga quais são os desafios que nós temos na empresa. Para mim é muito claro, eu quero ver se você consegue ver. Tal processo e tal processo. Eu falei, então, uma maneira que você tem de desenvolver. Tudo que você tá me dizendo que você quer se desenvolver, me ajuda a resolver essas situações. Então, a própria empresa, os próprios colaboradores se tornam responsáveis pelas áreas específicas. Aham. Isso muda o senso de responsabilidade também e de importância da figura das pessoas no processo, né? Exato. E aí vai da questão da questão corporativa. Porque a visão do dono da empresa precisa ser grande o suficiente para conseguir abranger a visão de todas as pessoas. Nossa, falando assim, não é tão fácil, todo mundo quer, né? Não. Mas olha o desafio. Exato. Então, por exemplo, dentro da minha própria agência agora nova, tem alguns colaboradores que querem alcançar um patamar que eu tô torcendo para eles alcançarem esse patamar. Hoje, né, a minha visão ainda não consegue abarcar essa visão deles. Então, qual que é o trabalho agora que eu tô? Eu estou ajustando a minha visão para ampliar a minha visão como empreendedor, para eu poder manter esses colaboradores junto comigo. Que legal. Quer dizer, você precisa aprender. Você está sempre aprendendo. Porque, entendendo o que os seus colaboradores querem, você consegue ajustar a cultura da sua empresa, a sua própria visão como empreendedor, para ajudá-los a alcançar os objetivos deles. A gente tem uma viagem que chama Solução. O Luciano vai nas lojas, visitar várias lojas e tudo mais, e ele sempre pergunta. Ele fala com todo mundo, Gustavo. Com todo Sim. mundo, cara. E assim, pergunta como você tá, quanto tempo de empresa, tá feliz, o que a gente pode melhorar. Ele faz esse trabalho. Legal. Agora eu entendi. Entendeu por quê? Entendi por detrás disso. E eu admirei muito quando você falou assim, a minha equipe dentro da minha agência quer chegar num lugar. Hoje eu não tenho essa visão, mas eu tô me esforçando, vou aprender para que eu possa levar eles lá. Isso é liderar na essência. Né? Exato. Então, as pessoas, eu acredito, né, e tô falando de colaboradores dentro de empresas, elas precisam de um líder. Né? Então, o líder ele tem que dar a visão, nós estamos indo para cá. O norte, né? Então, o líder ele tem que fazer isso, mas os colaboradores, eles precisam se sentir como parte da visão. Aí entra no pertencimento, aí entra novamente nas pessoas, na conexão. Aí entra nos gatilhos mentais, no grande por que eu estou aqui. Na autorresponsabilidade. Exato. Caramba, é ilusão a gente achar que tá tudo separado. Exato. Cada vez mais, Carol, eu chego a essa conclusão. Sim. Que as coisas estão interligadas. O padrão de sucesso, a gente às vezes até mais dificulta ele, e ele é simples. Não é que é fácil, ele é simples. As pessoas seguem o mesmo caminho. Conexão com as pessoas, autorresponsabilidade, autoconhecimento, humildade para aprender cada vez mais, não saber de tudo. Então é fantástica essa oportunidade. Sim. Aquele momento que a gente simplificava isso muito, né, de uma fórmula de sucesso, né? Mas na verdade não é uma fórmula, na verdade é um direcionamento. Sim. Porque quanto mais você busca saber sobre, mais você vê que é detalhado, né? Sim. Quanto mais rico em detalhe, mais você vai estar preparado para resolver todas as caixinhas. Você vai colher o fruto das suas ações. Exato. A sua vida, do jeito que você está hoje, na data que a gente está conversando, na data que você estiver escutando esse podcast, a sua vida é uma consequência de tudo que você plantou até agora. Agora, beleza, entendi isso, vou mudar. Meu amigo, mas tem... Exato. O que você fez não apaga mais, né? Exato, mas você tem esse poder, você tem essa responsabilidade de criar um novo mundo, criar uma nova consciência, criar uma nova realidade a partir de agora. Você precisa mudar a sua maneira de agir, você precisa mudar a sua maneira de pensar, você precisa sair dessa responsabilidade de vitimização e você criar a sua própria rotina de sucesso, seja como pessoa colaborador, seja como empreendedor. E não adianta você ficar mudando a sua visão a todo momento.
Surgiu, e aí eu tô falando assim, de coisas que eu vivencio, tá? Surgiu uma nova técnica, vai todo mundo correndo para aplicar essa técnica. E semana que vem apareceu outra técnica, todo mundo correndo para aplicar a técnica. Não, cara, relaxa. Seu objetivo é aqui? O que você vai fazer para alcançar isso aqui? Isso. Você não tem controle sobre a quantidade de vendas que você vai fazer. Você não tem controle sobre a quantidade de vendas. Assim. Você tem controle sobre quantos clientes você fala todos os dias. E a forma que eu vou vender também. Exato. Faz isso durante 365 dias. Constância, disciplina, sem falhar. Constância, disciplina, é que nem juros compostos. Então, quanto mais consistente você for, mais essa energia de sucesso, ela vai ser juros compostos, né, na sua vida. É que a curva de juros compostos, ela vai muito dentro com a nossa vida, se for ver, né? Sim. Ela vai, você começa a trabalhar o juro composto e a curva é assim, ó, parece que não sobe. Mas em determinado momento, ela dá uma guinada. Então, todo esse processo de autoconhecimento, mudar suas atitudes, você pode não ver a mudança agora, mas lá na frente é inevitável que ela vai acontecer. Exato. Há muito tempo eu tenho uma frase que eu amo, só que eu nunca encontrei um sentido para ela. E depois de hoje, graças a você, eu encontrei. Para mudar o mundo, você primeiro precisa mudar a si próprio. Não fazia sentido na minha vida até essa oportunidade, cara. Eu queria, de verdade, agradecer essa oportunidade de verdade, né, Carol? Prazer inenarrável. Né? Eu o Alan usa muito essa frase, mas eu vou me apropriar dela agora, porque realmente, assim, é o conjunto de tudo que a gente vem falando e que a gente quer trazer para todo mundo. É mais do que só saber, você tá passando um conhecimento pra gente que não tem nenhum outro lugar. Não tem explicação. O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, é democratizar o conhecimento, fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas. E este tipo de conhecimento, esse nível de profundidade que a gente não aprende na escola, não vê em todo lugar, é fantástico a gente ter a oportunidade de levar para cada vez mais pessoas terem acesso a isso. Eu acho importante, Gustavo, agora a gente pegar esse final, para você também, né, olhar para essa câmera aqui. Eu tenho que tomar cuidado porque eu sempre boto a mão, mas olhar para essa câmera aqui e as pessoas que nos ouviram se conectaram, né, contigo e querem conhecer mais o seu trabalho. Porque a gente falou, você tem hoje os Gatilhos Mentais, que é best-seller. Você está trabalhando ali também, tem o Gatilhos da Alma, né? Um trabalha o que despertar nas pessoas e o outro trabalha o que despertar em você. Eu entendo depois dessa conversa que são obrigatórios os dois, né? Mas não para por aí, né? Você tem outro best-seller, que é a Cartas de Ouro para Empreendedores. Exato. Tem Tem mais 3 livros, né? E quem quer conhecer mais o Gustavo, como é que ele faz? Então, de novo, quero agradecer aqui o convite para a Carol, para o Alan. Estou muito contente de estar aqui. Se você gostou dessa conversa, a gente falou aqui um pouco sobre tudo, porque está tudo interligado. Então, você pode me seguir no Instagram, @sougustavoferreira. Lá vai ter o link para tudo, né? Então, é mais fácil, publico diariamente. Tenho outros livros também, tem o Story Setting para você contar histórias, tem o Palavras que Vendem Milhões, foi meu primeiro livro de copywriting, tem o E-mails que Vendem também, para você aprender a arte de e-mails, que também pode ser usado no WhatsApp, no Instagram, né, porque é só o meio que muda, né, a estratégia é a mesma. E eu estou muito contente, vou dar um presente também aqui para todo mundo. Tá? Legal. Então, para todo mundo que está aqui assistindo esse podcast, pode mandar uma mensagem para mim, fala Podcast Avan, para eu saber que você veio daqui. Fantástico. Eu vou mandar um vídeo antigo, mas que eu acho que é muito importante, principalmente para os vendedores. É um vídeo que eu falo das 10 mais uma objeções do cliente. Olha. Tá, é um vídeo antigo, eu não tô tão soltinho quanto eu tô agora. Mas o conhecimento tá lá, porque quando a gente fala da parte de vendas, as objeções, elas são universais. Preço não é a objeção. Fantástico, porque a gente ouve bastante isso. Exato, então assim, se você aprende a trabalhar essas objeções antecipadamente e você aprende a criar as histórias que vão ajudar a superar essas objeções, não vai existir a objeção de preço. Então,
pode mandar uma mensagem lá no @sougustavoferreira, manda podcast Avan, eu vou mandar esse vídeo de 10 mais 1 objeções do cliente. É um vídeo antigo, não é personalizado para cá, mas é um vídeo que já agregou muito valor para muita gente. Eu espero que agregue para você também. Nós que agradecemos e para mim, para nós, né, Carol, não tem coisa mais bonita que uma pessoa compartilhar do seu conhecimento, da sua vivência, com o objetivo de ajudar mais as outras pessoas, ajudar o próximo. Porque a gente acredita de verdade, né, Carol, que conhecimento é poder. Quem sabe o que quer. Pode mais. Valeu, Gustavo, obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima. E gatilhos mentais, gatilhos da alma, 2 obras incríveis para você conhecer e mais 4 grandes obras do Gustavo para você se aprofundar e virar um expert nos outros e em si próprio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.